Ok, pessoal, vamos lá então. Então nós estamos falando a respeito dos recursos do processo do trabalho, nós já iniciamos na aula passada, né? Já falamos aí sobre alguns recursos do processo do trabalho. Né? Vimos o recurso ordinário, não vimos? Recurso ordinário é o recurso cabível, vamos lá, quem me ajuda aí? Recurso cabível contra as decisões proferidas, aonde? Isso, né? As decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, é isso? Só que essas decisões em primeiro grau de jurisdição, elas podem acontecer tanto perante as varas do trabalho, quanto perante o próprio TRT. Quando que vai acontecer perante o TRT? Isso, quando é? A instância, né? Ok? Ou seja, quando o TRT ele julgar de forma originária, ou julgar originariamente, julgar pela primeira vez. Tá? O que significa que nós podemos resumir da seguinte forma: recurso ordinário é cabível contra decisões proferidas, primeiro, na fase de conhecimento. Né? Segundo, contra as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. Ok? Esse primeiro grau pode ser a vara ou pode ser o TRT. Certo? Quando nós entramos, então, com esse recurso, então, chamado ordinário, característica dos recursos no processo do trabalho é que sempre são interpostos perante a própria autoridade que proferiu a decisão. Então, se eu vou entrar com recurso contra uma decisão do juiz da 5ª Vara do Trabalho de Londrina, eu vou protocolar o meu recurso para o juiz da 5ª Vara do Trabalho de Londrina. Que vai fazer o quê? Examinar os pressupostos daquele recurso e vai verificar se ele tem condições de prosseguir. Examinados os pressupostos de determinado segmento, esse recurso vai imediatamente para a instância superior. Ok? Chegou lá na instância superior, no nosso caso aqui, o TRT, nós vamos ter então uma outra decisão. É isso? Todo mundo concorda que é isso? Nós vamos ter uma nova decisão. Contra essa decisão proferida pelo TRT, que está julgando em grau de recurso, ele não está julgando originariamente, ele não é a primeira instância, pelo contrário, né? Nesse caso aqui ele está funcionando como órgão de segunda instância. Qual o recurso cabível? Recurso de revista. Esse recurso de revista só cabe de contradecisões proferidas pelo TRT. Ou seja, não há possibilidade alguma de nós termos recurso de revista contra uma decisão de uma vara do trabalho. Como não há possibilidade alguma de ter um recurso de revista contra uma decisão do TST. Nem se TST por a segunda instância. Tá? Então, um recurso de revista ele vai ficar restrito ao TRT. Esse recurso de revista, aí nós vamos, quando ingressamos com o recurso de revista, nós já queremos o quê? Vamos ingressar perante a própria autoridade, e o intuito é que ele vai, então, percorrer esse caminho aqui e vá lá para o TST. É isso? Certo. Esse recurso de revista, então, ele está saindo do grau de jurisdição. Significa que, a partir daí, nós temos algumas limitações ao direito de recorrer. Enquanto eu estava dentro do duplo grau, ingressei com a minha reclamação aqui em Londrina, estive lá, formulei 200 pedidos, perdi os 200. Posso discutir novamente os 200 aqui no TRT. Né? Faço meu recurso, discuto, analiso ou tento fazer uma revisão das provas ou balanço das provas que foram produzidas e etc. Contra a decisão do TRT ou em sede de recurso de revista, a matéria já é bem mais restrita. Por quê? Porque aí já não se discute mais nenhum tipo de matéria relacionada ao conjunto probatório. Ou seja, não se discute no TST, pela via do recurso de revista, nós não discutimos matéria de fato, apenas e tão somente matéria de direito. E aí nós vimos então que o recurso de revista ele pode ser admitido em razão de divergência ou nulidade.
É isso? Divergência, quando se demonstra que aquela decisão recorrida, ela diverge de outras decisões já proferidas por outros tribunais. Outros. Não pode ser o mesmo tribunal. Né? E nulidade vai acontecer no recurso de revista quando se demonstrar que existe, que a decisão foi proferida contra a violação do dispositivo de lei federal ou da Constituição, conforme diz a nossa CLT. Né? O fato é, recurso de revista, então, não admite nenhum tipo de discussão de matéria de fato e apenas matéria de direito. E o recurso, a modalidade mais comum que nós temos nos recursos de revista, é justamente a interposição em razão da divergência. E o objetivo da existência de um recurso apto a ser conhecido em razão da demonstração de divergência é você fazer o quê? É você possibilitar aí a uniformização da jurisprudência. Né? Então eu digo, olha, o Paraná está decidindo desse jeito. Lá o Estado de São Paulo está decidindo de outro. Né? Rio Grande do Sul também está acompanhando São Paulo aqui a decisão. Sempre se demonstra que existe uma divergência e isso vai para o tribunal e o tribunal vai começar a fazer uma espécie de uma pacificação do assunto. Né? Dizendo, olha, na verdade tem que ser dessa forma. E essa é a ideia para se sedimentar no entendimento ou se sedimentar a jurisprudência. Ok? Professor, por que não pode ser divergência de acordo do mesmo tribunal? Por expressa disposição legal, só por isso. Tá? Antigamente se permitia. O que aconteceu foi que houve uma alteração na legislação e passou-se a prever como requisito objetivo que a divergência tenha que ser com outro tribunal. Tá? Lógico, isso foi uma ideia, ou a ideia disso foi fazer com que o recurso de revista fosse mais restrito ainda. Em decisões regionais, você não vai ter a possibilidade de recurso de revista nunca, pelo menos por divergência. Imagine vocês o seguinte, decisões que tenham por base única e exclusivamente convenções coletivas de um sindicato que tenha base estadual, ou apenas dentro do Estado. Como é que você vai levar isso para o TST? Você vai levar nunca. Não importa qual seja a decisão, salvo um eventual recurso por nulidade. Tá? Mas caso contrário, por divergência, você não vai conseguir nunca. Tá? Você não vai ter uma outra norma, uma outra situação idêntica em outro Estado, já que é uma situação típica de um sindicato que tem base apenas dentro daquele Estado. Então a ideia foi realmente você restringir um pouco mais, já é restrito. E a ideia foi restringir um pouquinho mais. Mas é única e exclusivamente por expressa disposição legal. Tá? Então hoje se permite que o recurso de revista se demonstre divergência com outros tribunais. Tá? Tribunais do mesmo nível ou tribunais superiores. Ok? Então era aí que nós tínhamos parado, salvo engano, na última aula. Tá? Muito bem. Mas eu vejo, no caso, que eu lembro de estar explorando o TRT como primeira instância, eu ingresso no recurso ordinário, eu posso discutir nele a matéria de fato e direito e mandar para o TST. Sim, aí se o TST for a primeira instância. Isso, mas aí eu posso mandar as duas, tanto de fato como de direito no recurso ordinário. Sim. Mas é que aí é recurso ordinário. Isso. Porque na verdade quando isso acontecer, mas é perfeito, é isso mesmo. Mas quando isso acontecer, quando aqui funcionar como primeira instância, você vai fazer o teu recurso, que vai ser o ordinário, ele vai estar dentro do plural de jurisdição. Você vai entrar com o recurso ordinário contra a decisão aqui, foi a primeira instância, e vai para o TST. Você vai discutir matéria de fato e de direito. Tudo aquilo, né, que foi envolvido no processo. Perfeito, é isso mesmo. Ok? Muito bem. Então ingressamos aqui contra a decisão proferida pelo TRT, na parte de conhecimento do processo. O recurso cabível que nós vimos é o recurso de revista. Ingressamos perante a própria autoridade promotora da decisão, com a intenção de que esse recurso ele seja processado e ele vá lá para o TST. Ok? Chegando lá no TST, nós vamos ter, então, uma outra decisão. Contra essa decisão proferida pelo TST, por uma de suas turmas, o recurso aqui chegando no TST, ele é distribuído automaticamente para uma das turmas do TST. Contra essa decisão proferida pelo TST, só cabe um único e específico recurso
Certo? Esse recurso de embargos, volto a repetir o que nós falamos na aula passada, ele não tem nenhuma relação com embargos da execução. Não tem também nenhuma relação com embargos de declaração. Estamos falando de um recurso próprio, típico, específico do processo do trabalho e que é cabível apenas e tão somente no TST, e mais nada. Tá? Não há nenhuma semelhança com embargos de declaração, que na verdade embargos de declaração não tem natureza recursal, né? Embargos da execução que também não tem natureza recursal. Certo? Esses embargos, antigamente, nos livros mais antigos, vocês vão verificar, e a lei aqui ela foi alterada em 2008, então tomem um pouquinho de cuidado com as CLTs um pouquinho mais antigas. Então, esse recurso de embargo, se vocês pegarem as obras mais antigas, especialmente Sérgio Pinto Martins, vocês vão verificar lá que lá se fala em embargos ao pleno, né? Por quê? Porque antigamente esse recurso era justamente distribuído a partir do momento em que era ingressado, era contra uma das turmas, a decisão de uma das turmas, e era direcionado à composição plena do tribunal. Hoje não é mais dirigido à composição plena do tribunal. Hoje continua sendo recurso cabível contra a decisão proferida por uma das turmas, mas ele é direcionado para uma das subseções ou seções do próprio TST. Então, lá no TST nós temos a subseção SDDI, né? Subseção de dissídios individuais, e SDDC, subseção de dissídios coletivos. Esse recurso de embargos, ele é direcionado hoje para uma dessas subseções, de acordo justamente com a natureza do litígio que esteja sendo discutido. Se for um litígio individual, sessão de dissídios individuais. Se for coletivo, obviamente, sessão de dissídios coletivos. Ok? E o recurso de embargos, portanto, chamado também por alguns de recurso interno, por quê? Porque ele é cabível contra uma decisão proferida pelo TST e para o próprio TST, ou direcionado para o próprio TST, dentro aí, ou a partir de uma dessas funções. Certo? Esse recurso de embargos, né, só é cabível na hipótese aqui de divergência. Até 2008 era cabível o recurso de embargos por nulidade. Hoje nós não temos mais essa possibilidade. Então, volto a repetir, muito cuidado com CLTs anteriores a 2008 e com literaturas aí anteriores a 2008. Tá? Nós não temos mais a possibilidade do cabimento de recurso de embargos em razão da nulidade, como temos no recurso de revista. Só cabe hoje recurso por divergência. E o recurso de embargo, semelhante, portanto, ao recurso de revista, se nós já chegamos lá no TST, discutindo aí, teoricamente, apenas matérias de direito, lógico que o recurso de embargos vai discutir a mesma língua. Né? E essa divergência, se quando estávamos lá no recurso de revista, vamos voltar no nosso recurso de revista, no recurso de revista, ou quando entramos com o recurso de revista, nós estamos aonde? No TRT. Estamos no TRT e precisamos demonstrar a divergência com outras decisões de outros TRTs, não é isso? Mesmo nível ou nível superior. Quando nós estamos aqui no recurso de revista, eu posso demonstrar a divergência com decisões lá de baixo? Não. Com decisões da vara do trabalho? Não. Só decisões de mesmo nível ou de nível superior. No TST é a mesma coisa. Quando estamos aqui no recurso de embargos, eu só posso demonstrar a divergência com decisões do mesmo nível. Né? Então, se é uma decisão de uma turma, eu só posso demonstrar essa divergência, ou a divergência apta ao conhecimento do recurso deve ser com decisões proferidas por outras turmas do mesmo tribunal, ou por decisões de tribunais superiores. Posso demonstrar uma divergência com uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Claro que posso. Né? Ela está ainda acima, hierarquicamente, no grau acima do próprio TST. Consequentemente, é passível de demonstração da divergência também. Tá? Então, nós podemos aqui, nos dissídios individuais, esses embargos só são cabíveis hoje por divergência e mais nada. Tá? Nulidade não se fala mais em recurso de embargos. Volto a repetir porque é alteração relativamente recente.
Nos dissídios coletivos é possível a interposição do recurso de embargos por infringência. O que significa infringência? Antigamente cabia também, né? Isso a forma já tinha sido anterior. Mas antigamente nos dissídios individuais também se admitia por infringência. Não. Infringência significa exatamente quando nós tivermos decisões não unânimes, né? Ou seja, quando a decisão de uma turma do TST ela não for unânime, aí nós temos a possibilidade do cabimento aí do recurso de embargo em razão da divergência de uma divergência. Então nós vamos lá fazer uma leitura dos artigos da CLT, então acredito que um pouco mais claro essas questões. Mas até aqui está dando para compreender bem. Eu tenho a impressão que essa matéria de recursos tenho a impressão, seguramente é a matéria mais importante aí, ao menos do nosso, muito em relação ao nosso segundo semestre. Recurso de embargos. Recurso de embargos? Alguma coisa mais... Quem não é, né? Sabe como... veja bem. Nós tivemos muitos recursos, muitas possibilidades de recursos de embargos. Vocês se lembram, não sei se vocês vão se recordar, mas do que há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, ou até 3, 4 anos atrás, o TST entendia, isso era decisão no âmbito do TST, que a aposentadoria voluntária ela extinguia o contrato de trabalho. Vocês lembram dessa discussão? Lembram? Uns 3, 4 anos atrás, até 3, 4 anos atrás, era pacífico. Tá? O TST entendia o seguinte, olha, a aposentadoria voluntária, por tempo de serviço, ela extingue o contrato de trabalho. Até era pacificado. Aí, de repente, vem lá o Supremo e diz, olha, negativo, né? A aposentadoria voluntária não extingue o contrato. Aí pronto. Mudou. Do TST, né? E nós passamos a ter, a partir daí, cada turma decidida de um jeito. Nós tínhamos lá a quinta turma do TST, por exemplo, e olha, não extingue mais. A segunda turma de extingue. Né? Então, era típica situação quando você provocar o recurso de embargos. As decisões aí, nós estamos tendo agora. São decisões de base de cálculo de adicional de salubridade, né? Depois que cancelou a súmula, voltou novamente toda essa discussão. E aí nós temos direto recurso de embargos. São ministros nomeados. Não são integrantes da carreira da magistratura. Não precisam necessariamente ser integrantes da carreira da magistratura para chegar ao TST. Tá? Quer dizer, na verdade, a colocação não é bem essa. O TST, ele não faz parte da carreira da magistratura. Ou seja, não é todo juiz do trabalho que vai dizer, eu vou chegar lá no TST. Né? Pode ficar 100 anos e não chegar. Inclusive, está aberto vaga para o quinto constitucional para os advogados. O advogado aqui do Brasil pode se inscrever e de repente pode virar ministro aí também. Muito bem. Meninos, né? Tivemos então o julgamento do recurso de embargos lá no TST. Transitou em julgado o nosso processo. Ele vai ficar aqui no TST? Sim ou não? Volta. Não. Volta. Não. Vai? Volta para a origem. Volta. Volta para onde? A origem dele. Para o início, né? Para a origem, para onde ele começou. Volta lá para a vara de origem. Eu fiz todo um procedimento aqui. Passei, fui até na última instância. Ganhei. Agora eu preciso executar. Preciso receber, não é verdade? Só ganhar não adianta. Tá vendo? Aí eu volto com o processo, então. E eu vou iniciar uma outra fase, que é a fase de execução. Professor, pergunta. O agravo regimental é só do TST ou tem TRT? O agravo regimental tem TRT também. Tá? É que o agravo regimental, na verdade, o nome já diz, né? Regimental. Então, existe em razão do regimento. Tá? Cada TRT vai ter o seu próprio regimento e o seu próprio agravo regimental. O TRT aqui do Paraná, ele unificou o regulamento do agravo regimental para se adequar aos demais recursos de um modo geral. Tanto que o agravo regimental aqui no Paraná é de 8 dias também, da mesma forma que são os demais recursos. Tá? Agora, se você for no estado de São Paulo, é diferente. Tá?
Então, é o agravo regimental é típico de cada tribunal, de cada regimento. A tendência é que ele desapareça. Né? É uma tendência breve. Mas como está desaparecendo o processo civil, né? O processo civil já está indo embora, o agravo regimental. Nada a ver. Ok? Agravinho. Mas muito bem. Então, voltando aqui, o nosso processo transitou em julgado, ele volta então e nós vamos começar uma outra fase, que é a fase de execução. Na fase de execução do processo, nós podemos ter vários incidentes processuais, não podemos? Podemos ou não podemos? E vocês já estudaram lá no processo civil que nós podemos ter na fase de execução? Processo civil, vamos lembrar do processo civil? Oi? Embargos. A execução. Mas esses embargos são os mesmos embargos que nós estamos falando ali? Não. Alguma relação? Não. Embargos à execução. O que mais que nós podemos ter aqui? Um outro tipo de embargos? Embargos à penhora. Embargos à arrematação. Podemos ou não podemos? Podemos, né? São incidentes processuais que podem acontecer na execução. Hoje em dia, muito em moda, não temos aí a objeção de pré-executividade, ou exceção de pré-executividade, tanto faz, objeção e exceção, são todos incidentes processuais. A partir do momento que nós ingressarmos com qualquer um desses incidentes processuais, o juiz vai precisar se manifestar, não vai? E vai precisar proferir uma decisão contra qualquer decisão na fase de execução. O recurso cabível é o recurso de agravo de petição. Ou seja, o processo do trabalho ele seleciona, define em razão das fases procedimentais também. De tal forma que o agravo da petição ele vai ser cabível na fase de execução. De tal forma que vocês falaram, exame da bandeira. Caiu o agravo de petição, pronto, eu esqueço a fase de conhecimento do processo. Já foi. Vou lá direto para a fase de execução, que não tem hipótese de cabimento na fase de conhecimento. Ok? Muito bem. Ingresso com agravo de petição, a sistemática do processo do trabalho permanece a mesma. Ingresso perante a própria autoridade que proferiu a decisão, é isso? Com o objetivo de que esse recurso, ele então, vá novamente lá para certo? Esse recurso de agravo de petição, ele tem um requisito absolutamente específico, e é um requisito de admissibilidade. Quando esse recurso for interposto pela parte reclamada, pela parte devedora daquela relação processual, há necessidade, então, de uma delimitação de valores. O que significa isso? Vejam bem, olha como esse processo já passou. Lá para o TST, até aqui nós temos mais ou menos aí, o quê? Uns 5, 6 anos, se tivermos sorte. Aí voltou, está aqui na fase de execução, já transitou em julgado. Certo? Lembra o trânsito de julgado, conversamos semana passada? Trânsito de julgado. Ou seja, eu tenho alguma dúvida de que eu devo? Não. Já fui condenado. Não é verdade? Eu devo. Isso é fato. Agora, eu posso discutir aqui na execução, se essa execução for uma execução, se essa sentença for uma decisão exequenda, for uma decisão que não está liquidada, ela me permite a discussão dos cálculos nessa fase de execução. Não é isso? Então eu posso discutir agora aqui o quanto eu devo, e não mais se eu devo. Aí já estou sendo ajudado, eu já não tenho mais nenhuma discussão a respeito. Já tenho plena consciência. Então posso discutir aqui o quê? O quanto eu devo. Ora, eu não devo 1 milhão, eu devo 500 mil. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu não devo mais, ou querer pretender discutir matéria que é ligada à fase de conhecimentos. Não, ele não tinha direito às horas extras. Essa matéria está superada. O que eu posso discutir? A fase de cálculo está errada, ao invés de 1.000 lá nesse cálculo que o perito usou, era 500. Então discutir
discutir a fórmula, a metodologia de cálculo, isso é possível nessa fase de execução. Tá? Então eu não posso mais discutir o mérito, eu não posso mais discutir se devo ou se não devo, mas o quanto eu devo. E aí entra o requisito justamente da delimitação dos valores. Ou seja, quando o devedor estiver discutindo cálculos de liquidação, o seu recurso de agravo de petição precisa delimitar os valores. O artigo 897 da CLT, ele fala em delimitação de matérias e valores. Mas delimitação da matéria, nós já falamos na aula passada. Isso está implícito em todo e qualquer recurso. Né? Se eu vou ingressar com recurso, eu preciso delimitar a matéria e fundamentar, inclusive, dizer o porquê que eu estou recorrendo. Então, na verdade, o grande requisito que nós temos aqui é a delimitação de valores. O que nós chamamos, no processo do trabalho, no dia a dia, de valor incontroverso. Então, se eu vou lá, estou fazendo esse tipo de discussão, quando ingresso com o meu recurso de petição, eu tenho que dizer, olha, eu reconheço que devo a importância de X. E esse X que a parte reclamada, que a parte devedora, diz que reconhece, ele se torna um valor incontroverso no processo, ou seja, um valor sobre o qual já não recai mais qualquer espécie de controvérsia. Então, estamos executando lá R$1 milhão. Vem a reclamar e diz, não, eu não devo 1 milhão, eu devo 500. Sobre aqueles 500 mil que ela admite que deve, não existe mais nenhuma discussão. Não é verdade? Consequentemente, esse valor admitido como controverso, ele pode ser executado de forma definitiva até o final, independentemente da tramitação do agravo de petição. Isso significa, na prática, o quê? Se o valor estiver devidamente depositado no processo, vamos imaginar a direção para execução, a parte reclamada vai e garante a execução com o valor de R$1 milhão. Na oportunidade que ela ingressar com o seu agravo de petição, não vai depositar e entrar com o agravo de petição. Tem que haver um incidente processual específico. Primeiro, que no caso seriam os embargos da execução. Saiu a decisão dos embargos da execução. Vai ingressar com o agravo de petição. Aí ela tem que dizer, olha, não é 1 milhão, são R$500 mil. Esse valor admitido, se já estiver depositado em juízo, o juiz já de imediato despacha e determina a liberação do reclamante, independentemente do trânsito em julgado desse agravo de petição ou da tramitação desse agravo. Para embargar a execução tem que haver a garantia do juiz. Tá? Tem que haver necessariamente a garantia do juiz. Tá? No caso de execução do processo do trabalho, essa reforma do processo civil excluiu a necessidade da garantia do juízo, não alcança o processo do trabalho. Tá? O processo do trabalho continua necessário. Ok? E esse valor incontroverso, então, aqui, ele pode ser liberado de imediato. E se não estiver depositado, estiver garantido com a penhora de bens, pode-se fazer de imediato o leilão dos bens para pagamento do valor incontroverso, independente também da tramitação do agravo de petição. Ok? Então, esse é um requisito de admissibilidade desse recurso e é um requisito absolutamente objetivo. Não observado, não é? O que vai acontecer com o nosso agravo de petição? Ele não vai ser sequer conhecido ou sequer processado. Tá? Ok? Isso nós vamos encontrar lá no artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Então, vejam que a CLT ela é bem enfática quando ela trata desse requisito, dizendo que o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados. Matérias, isso faz parte de todo e qualquer recurso, conforme nós já dissemos. A questão é delimitação de valores. Isso é absolutamente imprescindível e é isso que vai permitir ao reclamante, ao exequente aqui, a execução até o final. É óbvio que esse requisito de admissibilidade, ele vai ser cabível. É cabível quase sempre, que é bastante comum discussão de cálculos no processo de trabalho. Mas ele vai ser basicamente cabível quando nós tivermos discussões envolvendo cálculos. Não é? É óbvio que se a discussão não passar pela questão dos cálculos, aí não há motivo para que a parte seja obrigada a delimitar valores. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu ingresso lá
com embargos à arrematação. Que entendo que o valor arrematado, o valor lançado, foi um valor vil, né? Então eu digo, olha, vou entrar com embargos à arrematação. Eu estou discutindo o valor do processo, o valor da execução, eu estou discutindo o valor do bem, né? Então não há possibilidade de delimitação de valores, não estou discutindo cálculo, não é mesmo? Então, em algumas situações, lógico, esse recurso ou esse requisito ele não vai ser exigido. Por quê? Porque não há uma necessidade de qualquer intervenção nesse sentido. Ok? Ainda hoje persiste na doutrina uma seguinte discussão. Qual seria o recurso cabível contra a decisão proferida em embargos de terceiro? Lembrando, até que eu acho que comentando no final do passado, comentando algo nesse sentido. E aí? O que vocês me dizem? Você pode falar de outras matérias, não pode? Pode. Então, a gente vai ter na fase de execução, na fase Exatamente isso. Tá bom. Eu penso exatamente igual. Nós não temos uma unanimidade em relação a isso, não. Existem alguns que entendem que o recurso cabível. Bom, então, dentro desse sua linha de raciocínio, seria o quê? contra a fase de conhecimento e recurso ordinário. Fase de execução, agravo de execução. Concordo plenamente. Existem alguns autores que entendem que o recurso cabível seria o agravo de execução sempre, e outros que entendem que seria o recurso ordinário sempre. Eu concordo plenamente com os nossos colegas, no sentido de que embargos de terceiro, eles não precisam ser interpostos apenas e tão somente na fase de execução. Eu posso ingressar com embargos de terceiro enquanto ainda o processo estiver na fase de conhecimento, o processo conceitual. E aí, se está na fase de conhecimento, recurso cabível, recurso ordinário. Mesma regra, eu acho que não tem diferença. Eu não vejo o motivo pelo qual a doutrina se debate em cima disso. Se eu estou na fase de conhecimento, recurso ordinário. Se estou na fase de execução, agravo de execução. Mas há divergência em relação a essa situação. Foi objeto, inclusive, de um exame da OAB aí, uns 2, 3 anos atrás. Embargo de terceiro. Confundiu muita gente. Pelo gabarito da OAB, era agravo de execução. Mas ficou muito claro desde o início que estava na fase de execução. Realmente, mas deu margem para recurso, inclusive. Muito bem. Então, onde nós estamos aqui? Eu me perdi novamente. Ok, agravo de petição. Então, entramos no nosso agravo de petição. Ok? Ele tramitou, foi lá para o TRT novamente. Chegou no TRT, esse agravo de petição ele foi julgado, e aí nós tivemos uma outra decisão aqui no TRT, só que dessa vez na fase de execução. Qual é o único, específico recurso cabível no TRT quando o TRT julga em grau de recurso? Recurso de revista. Cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, sempre no TRT e sempre que o TRT estiver na sua função normal, que é o segundo grau de jurisdição. Não é verdade? E aí cabe, então, novamente o recurso de revista. A diferença aqui é que esse recurso de revista, quando interposto na fase de execução, ele só vai ser cabível se ele violar o dispositivo da Constituição da República. A violação literal do dispositivo da Constituição da República. Não cabe, portanto, recurso de revista aqui por divergência. Só por nulidade e ainda assim em relação à Constituição da República e mais nada. Aí esse recurso de revista vai lá para o TST e aí acabou a brincadeira. Poderíamos aí imaginar que poderia continuar já. Aqui nós já gastamos tranquilamente 10 anos no problema. Tanto coletivo quanto individual. Ué? Coletivo ou individual? Mesma coisa. Não. Não pelo seguinte, o coletivo é a instância originária ao TRT. Então aí não é essa possibilidade aqui. Aí seria para o TRT porque essa seria um agravo de execução. Que é igual a costumar ver mesmo na fala dos alunos. Ok, até aí? Até aí tudo bem, pessoal? Essa é uma matéria que eu faço, pessoal, que vocês saem assim, mas pelo menos
sabendo, pelo menos sabendo isso, já valeu o curso aqui de processo do trabalho. Né, Paulo Vinícius? Muito bem. Continuamos o nosso esqueminha aí, pensando que acabou? Não acabou não, né? Ok, vamos fazer essa volta novamente bem rapidinho aqui, a grosso modo agora. Fase de conhecimento, contra qualquer decisão proferida na fase de conhecimento, trabalho, recurso ordinário. Que vai? TRT. Contra a decisão proferida aqui, recurso de revista. Que vai? TST. Contra a decisão proferida aqui, que vai? Que vai para o próprio TST, né? Para uma das duas subseções. É isso? Transições julgadas. Vai para onde? Volta na instância de origem. Começa a fase de execução. Outra fase do processo. Contra as decisões proferidas na fase de execução, agravo de petição. Que vai? Chega no TRT, recurso de revista de novo. É isso? Nós dissemos aqui, desde a aula passada, no início. Oi? Uma boa plantada. Você falou que o conhecimento é 8 para voltar ali, mas 8. O nosso grande problema é aqui no TST. Porque eu digo para você o seguinte, o TST do Paraná, aliás, o nosso TST é um TST muito organizado. O TST do Paraná, você sabe que um recurso ordinário, por exemplo, ele vai para lá, ele vai demorar, se colocar isso muito, tá? A média, né? De um ano. 11 meses, 10 meses, 13, essa média aí de um ano. Não, o nosso aqui do Paraná, só para o estado do Paraná, tá? TST 9. Quando vai para o TST, não há nenhum parâmetro e nem ordem de julgamento. Por incrível que pareça, não há ordem para julgamento dos processos. Então, eu tive, por exemplo, processos que chegaram no TST e foram julgados em 6 meses. E tive processos que demoraram 8 meses, 8 anos, aguardando o julgamento no TST. Processos com pedidos de tramitação prioritária. É sorte, então. É sorte. Sorteio? Ele sabe o que acontece? Além de tudo, o TST tem um rodízio grande de ministros. Livre que pareça lá, porque estão lá próximo da aposentadoria. Então, de repente, fica 2 anos no gabinete do ministro, que seria o relator. Na hora que você vai relatar o seu processo, ele se aposenta. Aí nomeia um novo ministro no gabinete. Se você falar com isso, você tem que marcar a hora, né? E aí eles te atendem como se você tivesse com rancenismo, alguma coisa assim. Ok. Então nós fizemos toda essa volta aqui, né? Ok? Nós dissemos na aula passada que no processo de trabalho nós não temos recursos contra as decisões interlocutórias. Ou seja, as decisões interlocutórias no processo de trabalho, como regra, são irrecorríveis. Não é isso? Muito bem. Consequentemente, falta um dos recursos para nós ficarmos aqui, não é? Que é o recurso do agravo de instrumento. Lá no processo civil, por que nós estamos falando das decisões interlocutórias? Porque lá no processo civil, o agravo do instrumento ele se presta a atacar as decisões interlocutórias. Aqui no processo do trabalho, ele não tem essa finalidade. Essa finalidade é completamente outra. Recurso de agravo do instrumento no processo do trabalho, ele tem uma única e específica função em qualquer fase ou instância. Ele só serve para atacar aquelas decisões que, porventura, indeferirem o processamento de um determinado recurso. Seja em qualquer fase, processo de conhecimento ou fase de execução, seja em qualquer instância. Ou seja, sai com a decisão da vara do trabalho, fase de conhecimento, recurso cabível, ordinário. Aí eu entro no meu recurso ordinário. Aí tem lá o juiz, lembra que nós damos preparo na aula passada? Tem lá o juiz diz, olha, comprovou o preparo. Eu nego seguimento a esse recurso. Não deixo que ele seja processado. O que eu queria, de qual caminho que eu queria que ele percorresse? Até o TRT. Vem lá o juiz e diz, olha, daqui ele não passa. Eu tranco o caminho desse recurso.
eu impeço que esse recurso faça o caminho que ele pretendia. Né? Contra essa decisãozinha que disse que o meu recurso não poderia ser processado, é cabível agravo de instrumento. Certo? Aí vamos imaginar o seguinte, foi lá para o TRT o meu agravo de instrumento, né? Chegou lá o TRT disse, não, imagina, estava comprovado lá, vamos conhecer e vamos julgar o recurso ordinário que ficou trancado. Vamos destrancar esse recurso. Muito bem. Julgou o meu recurso ordinário aqui no TRT. Qual recurso cabível? Revista. Ingressei com o recurso de revista. Recurso de revista que nós vimos que cabe por divergência ou nulidade. Aí eu entro com o recurso de revista por divergência. Aí vem lá o presidente do tribunal, a quem compete a análise dos requisitos de admissibilidade, e diz, olha, não comprovou divergência específica. Essa divergência aqui não é específica, então eu não deixo que esse recurso de revista siga o caminho que ele pretendia. Qual é o caminho que ele pretendia? TST. Ele tranca o recurso. Recurso cabível contra essa decisão que disse que não poderia processar o meu recurso? Muito bem. Chega lá, né, perante o TST, imagina, divergência específica, né? TST lá no Paraná, cabeça. Vamos conhecer esse recurso de revista aqui. Conhece o recurso de revista, julga o recurso de revista. Qual a decisão cabível contra o recurso de revista aqui? Contra a decisão proferida no recurso de revista? Embargos. Aí eu entro com recurso de embargos e vem o tribunal e diz, não, lá a divergência era específica, mas agora a divergência que representa aqui não é específica mais. Então eu não deixo que os embargos sejam processados e façam o caminho pretendido. Qual é o caminho pretendido pelos embargos? Para uma das subseções. Recurso cabível contra essa decisão que disse que o meu recurso não podia ir? Agravo do instrumento. Muito bem. Transitou em julgado tudo, voltamos aqui para a vara do trabalho, começamos a fase de execução, saiu uma decisão de um incidente na fase de execução. Recurso cabível? Agravo de petição. Mas eu entro com o meu agravo de petição e o juiz diz, você não delimitou devidamente os valores em controvérsias. Não deixo que esse agravo de petição faça o caminho que ele pretende fazer. Qual é o caminho mesmo? Contra essa decisão que diz que ele não pode ir, agravo de instrumento. Chegou o TRT, não é? Esse agravo de instrumento, o agravo de TRT, não, podia ter subido sim, vamos conhecer esse agravo de petição aqui, conhece o agravo de petição e julga. Contra essa decisão, qual o recurso cabível? Recurso de revista. Nós queremos que vá lá para o TST. E aí eu entro com o meu recurso de revista no tribunal. Não viola nada. Só o recurso de revista só cabe quando? Viola. Só cabe recurso de revista quando? Violar. Violar. Violar a Constituição, não cabe mais por divergência, o camarada não sabia disso. Então eu nego o segmento do recurso. Recurso cabível? Agravo. O que significa o quê? Que esse agravo de instrumento que nos persegue em todas as fases, em todas as instâncias, ele só tem uma única e específica finalidade. Qual é? Atacar aquelas decisões que porventura tenham trancado o processamento de um determinado recurso. Portanto, ele é um recurso acessório, porque eu só posso pensar no agravo de instrumento no processo do trabalho quando eu já tiver ingressado com o recurso anterior. Ele não existe sozinho. Eu só posso imaginar o agravo de instrumento quando eu entrar com o recurso anterior e esse recurso ele for barrado no seu processamento. Um agravo importante, né? É importante porque cabe, na verdade, em qualquer instância, em qualquer caso. E a matéria dele? Pode ser direito? Então, qual a matéria dele? Direito. Aí eu volto a perguntar para vocês, qual a matéria dele? Direito. Não, vamos entrar para direito. O que vai delimitar a matéria do agravo?
o assunto que foi negado. Ou seja, é a decisão, né? A decisão que trancou o recurso que vai delimitar o seu conteúdo. Então vamos imaginar o seguinte, os juízes, olha, os juízes lá no TST, não comprovou preparo. Matéria de fato, olha, eu comprovei que as folhas tais, guia tal, né? Então a matéria depende justamente do quê? Da negativa. Da negativa, do objeto da decisão que foi proferida e que houver trancado o recurso. É uma expressão muito comum, tá? Trancar. Recurso contra a decisão que trancou o determinado recurso. Vocês forem ver os doutrinadores, a maioria vai utilizar essa expressão. Ok? Só? Vamos lá? Muito bem. Deixa eu perguntar para o colega lá que interessa. Tá? Até o ano de 2008, lembra que nós falamos aqui do recurso de embargos? Nós tínhamos os embargos. Ok, todo mundo? Embargos, qual recurso que é o recurso de embargos mesmo? Contra a decisão do TST e Das turmas que divergiam. Isso, perfeito. Então, até 2008, esse recurso de embargos ele era cabível por divergência ou por nulidade. Ou seja, cabia recurso de embargo se a parte demonstrasse só que aquela decisão violava os dispositivos da Constituição da República, ou lei federal. Muito bem, em 2008, acabou o recurso de embargos por nulidade. Nós estamos aqui apenas por divergência e aquela hipótese lá específica ou restrita de inclusive. O que aconteceu aqui? Eu deixei de ter recurso quando uma decisão, por exemplo, do TST violava um dispositivo da Constituição da República, porque saiu a previsão dos embargos? Não deixei de ter recurso. A diferença é que não cabe mais embargos. Mas se a matéria for matéria constitucional, se houver violação direta e literal da Constituição da República, é possível que se ingresse aqui, então, com um recurso constitucional, que é um recurso extraordinário, ou eventualmente até se discute aí o recurso especial para o STJ, tá? Mas aí já é uma outra discussão. O fato é perfeitamente cabível essa possibilidade de processo sair da esfera da Organização Judiciária do Trabalho e lá para o TST. Quê? Aí já ganha mais uns 5 anos, é possível. Eu tenho acesso, tem que ir rapidinho, por incrível que pareça, mais rápido que o e se isso acontecer, pessoal, nós vamos continuar dando o mesmo tratamento que nós demos até agora para os recursos na esfera do processo de trabalho? E aí? A Organização Judiciária do Trabalho, ela compreende as varas, TRTs e TSTs. Né? Se sairmos e formos lá para o STF, nós estamos saindo da esfera da Organização Judiciária do Trabalho. O recurso extraordinário é um recurso constitucional regido por normas próprias. Significa então que esse recurso extraordinário aqui, o prazo vai ser de 8 dias? Não. Como são todos os demais recursos? Não. O prazo vai ser de 15 dias. E as regras vão ser as mesmas do direito do processo civil e as mesmas do processo penal. depois de decidido isso, volta para o TST ou volta para o VAR? Volta para o VAR, só que o caminho, não é todo o processo, ele faz o caminho inverso e vai voltando instância por onde ele passou. Né? Mas ele vai voltar para o VAR e para o VAR aqui. Agora o caminho, os valores, volta para o TST, TST manda para o TRT, TRT manda para o VAR. Ele não vem direto, né? Tá? Processo, atenção. Processo do trabalho. Só. Todos os recursos específicos do processo do trabalho. Mas não, o recurso extraordinário do que não é específico do processo do trabalho. Né? Todos os específicos do processo do trabalho, que estão lá listados no artigo 893 da CLT, todos, prazo de 8 dias. Né? Todos. Tá? Sem exceção. Então nós temos lá recurso ordinário, na sequência. Né? Recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos, agravo de petição e o agravo de instrumento, que caberia aí como um recurso acessório quando nós ingressarmos com qualquer um dos outros 4 e o juiz ou o tribunal disser que não pode ser processado aquele eventual recurso. Mas esse passo sempre então de 8 dias. Eu não entendi muito bem o preparo do recurso. Então, você tem que garantir uma parte da ação
Porque aí tem mais a parte do preparo em si mesmo, custos de processo. Tá. Não é reclamado, não é reclamante. Olha, vamos lá. Preparo. Tá? E você me perguntou no início também, para depois nós voltávamos aqui. O que é o preparo? O preparo é pagamento, não é isso? Quando nós falamos em preparo, nós estamos falando na hipótese de se efetuar ali um preparo financeiro, o pagamento para que um determinado recurso possa ser processado. No processo do trabalho, nós temos um preparo diferenciado quando se trata do reclamante ou da reclamada. Primeiro, reclamante. Terá preparo? Não. Sim, pode ter. Depende. Ele vai ser obrigado ao preparo quando ele perder tudo. Quando ele perder 100%. Ah, está familiarizado com a reclamação hoje? Ficou pelado. Exatamente disso. Perdeu 100. Né? Vai haver aí a necessidade do preparo. Mas e a ciência judiciária? A ciência judiciária dispensa o preparo para qualquer um, né? Para qualquer um. Ok? Mas aí o reclamante vai ser obrigado, então, a efetuar o preparo. Esse preparo efetuado pelo reclamante, ele é consistente no pagamento de custas. E essas custas, elas são de 2%. Esses 2%, eles incidirão sobre o valor da causa. Ótimo. Agora, quando a reclamada for ingressar com recurso, aí ela precisa efetuar um preparo, e esse preparo é consistente num depósito, nós chamamos então de depósito recursal, e também no recolhimento de custos. Tá? Todas as vezes que o juiz do trabalho profere uma decisão, uma sentença, ainda que essa sentença ela não seja líquida, ele é obrigado a arbitrar um determinado valor de condenação. Mesmo que esse valor de condenação ele não tenha uma relação direta com o valor efetivo da condenação. E aí, ele chama justamente essa condenação de condenação provisória. Justamente porque ela não tem uma relação necessária com o valor da condenação efetiva. Esse valor fixado na sentença a título de condenação provisória, ele vai servir para balizar o depósito recursal e o recolhimento de custas que for efetuado pela reclamada. Por quê? Anualmente, o TST ele fixa quais os valores dos depósitos recursais ou do depósito recursal. De tal forma que ele fixa, na verdade, um teto, né? Um máximo. De tal maneira que, se a condenação provisória fixada pelo juiz for superior ao teto, o depósito recursal vai ser o quê? O teto. Se for inferior ao teto, qual vai ser o depósito recursal? O valor da condenação provisória. Tá? Então, o depósito recursal ligado, né, intimamente, aqui diretamente, à condenação provisória. Atenção, então. E esse valor da condenação provisória também vai servir aqui para as custas processuais. Por quê? Aí as custas serão de 2%, só que não sobre o valor da causa, mas sim sobre o valor da condenação provisória. E vejam bem aqui a diferença. Né? As custas, pessoal, as custas não são sobre o teto. Né? As custas incidem sobre o valor da condenação, ainda que provisória. Então o juiz arbitrou lá, condenação provisória, 1 milhão. Qual o depósito recursal? Isso. E as custas? 2%. 1 milhão. Né? E não 2% do teto, que é o valor do depósito recursal. 2 mil. Tá? 20 mil reais. Vejam bem. Aí na verdade não é garantia, mas na verdade o depósito recursal, mas não é depósito, né? Ele não é pagamento. Esse depósito recursal, ele tem a finalidade de vir a garantir no futuro, ainda que de forma parcial, a execução do julgado. A finalidade é essa. Muito embora ele não seja, nesse momento, uma garantia do juiz.
Isso é um depósito que vai dar para uma conta vinculada, uma conta idêntica à conta do fundo de garantia, que recebe inclusive a mesma, né, fantástica remuneração, na verdade, juros de 3% ao ano, né, e fica lá como uma garantia. Se chegar ao final do processo, a reclamada vai lá e ingressa com o seu recurso. Foi lá para o tribunal diz, não, a reclamada tem razão e ela não deve nada para ninguém. Transitou em julgado. Não vai fazer que depósito no saco. Aquele depósito ele fica apenas para uma garantia de uma eventual execução futura. Não é pagamento. Porque normalmente para condenação provisória, o juiz dá maior que o teto do recurso. Eu acho que até uma forma de eles forçarem um acordo para não... muitas vezes você tem lá a ação que você vê que não instrui e tal, para todas as 3, 4 meses e joga lá 8, 9 mil. É uma forma de forçar também. É uma forma de forçar. É mais comum nós vermos fixações em valores inferiores ao teto em condenações realmente assim, muito baixas, né? Ou em condenações líquidas. A doutora Leite, da terceira vara, de vez em quando o processo é muito pequeno, ela costuma proferir decisão líquida. Então aí ela já profere decisão líquida e o valor não é nem compulsório. Aí já é o valor definitivo. Não é isso realmente não. Mas realmente é isso que acontece na prática do dia a dia. Pessoal, mais dúvidas? Tranquilo aí, recurso? Eu achei que fosse passar a aula inteira ouvindo aí perguntas sobre recurso. Não? Vamos fazer chamada, então.